a sensibilidade do Espírito Santo seja sobre a tua vida, aonde quer que você esteja. Queridos, hoje nós vamos falar de algo muito, muito importante. Nunca foi tão importante, nunca foi tão urgente, tão necessário que nós nos posicionemos em oração e em intercessão. Sabe, quando você pergunta para alguém assim, você está orando? Eu estou orando sim, pastor. Eu falo com Deus o dia inteiro. Eu falo com Deus no trabalho, eu falo com Deus no trânsito, dentro do ônibus. O tempo todo eu falo com Deus. Não. Eu estou perguntando se você está dando uma pausa, parando, caminhando para o seu lugar secreto, buscando a presença de Deus, buscando discernir a sua voz, ouvir a sua voz, receber direção, a revelação do Senhor. E aí, eu te faço uma pergunta, não é nem para você responder no comentário, é para você responder para você mesmo, né? Uma semana tem 168 horas, deixa eu até ver aqui. Eu acho que é isso mesmo, são 168 horas. 24 horas vezes 7, 168 horas que nós recebemos por semana de presente, de saldo positivo do Senhor. Dessas 168 horas que você ganhou de presente, uma semana que você ganhou do Pai, dessas 168 horas, quantas horas você pode separar e falar assim, essa aqui, esse tempo aqui, é o tempo que eu estive no meu lugar secreto em Deus, onde o Pai me vê em secreto e me recompensa. Em 168 horas, eu tiro por semana X horas para consultar o Senhor, para ouvir a voz de Deus, para buscar a presença dele, para conhecê-lo, para me aproximar dele. Para pensar. 168 horas que você recebeu, já foi uma semana. Quantas horas na presença dele? Orando, buscando, consultando, procurando conhecer a tua voz, indo ao encontro dele. Mas eu falo com Deus o tempo todo. Legal, parabéns para você nessa data, querida. Eu também. Mas nós estamos falando de tempo a sós com Deus, de intercessão. Querido, eu sei que a gente muitas vezes, né, o tempo todo quase, para não falar sempre, ouve-se um evangelho que mercandeia com Deus o tempo todo. Busca bênção, busca promessa, busca conquista. Deus vai dar, Deus vai dar, Deus vai dar, Deus vai fazer. E ele faz. Ele cumpre a palavra dele. Mas o tempo com Deus é muito importante. Por isso que muita gente não cresce, por isso que muita gente não rompe espiritualmente, não desenvolve espiritualmente, não amadurece. Por quê? Porque falta o tempo a sós com Deus. A vida te rouba o máximo de tempo que ela pode. Sabe o que está acontecendo conosco? Nós temos 168 horas semanais que ganhamos de presente. Dessas 168 horas, se você for contabilizar, você vai assustar com o tempo que você gasta nas redes sociais, com o tempo que você gasta assistindo um filme, um seriado, ou novela você não assiste, eu tenho certeza. Graças a Deus, você já converteu, né? Novela você não assiste, eu tenho certeza disso. Amém, querido? Mas o tempo da oração é o mínimo. O tempo da oração é o menor tempo. E é esse tempo a sós com Deus, esse tempo de oração que mexe no mundo espiritual e reflete no mundo natural.
É esse tempo a sós com Deus que vai iluminar o teu caminho, o teu entendimento, que vai te trazer revelação e direção. Mas o que nós fazemos? Nós buscamos o tempo todo distração. A nossa alma carente, a nossa alma desesperada, a nossa alma agoniada o tempo todo, ela quer ser alimentada. A nossa alma quer ser alimentada dia e noite. Ela tem sempre uma carência para ser suprida, ela tem um lamento, ela tem uma dor, ela tem um grito que não se cala o tempo todo, e o inimigo usa de todas as formas para tentar nos distrair. E o que é pior, o pior de tudo, é que a igreja do Senhor, ela, na sua maioria, se encantou com o mundo. Foi atraída pelo mundo, pelo presente século. Se apaixonou pelo mundo e o tempo com Deus parece castigo. Ficar 15 minutos, meia hora na presença de Deus parece coisa do outro mundo, não dá conta. Eu já ouvi gente falar que oração é para os idosos. Mas espera, tanto Davi quanto Daniel, aqueles homens que marcaram a história, homens no qual nós nos inspiramos e aprendemos com eles, começaram a vida de intimidade e oração com Deus ainda novos. A oração não tem que ser um peso. A oração não tem que ser só na hora da aflição. Já viu como que o crente fica espiritual quando ele está desempregado? Espiritual quando chega uma enfermidade incurável? Espiritual quando chega a falência? Quando chega a traição? Ele não mede esforços para ir para a casa do Senhor. Ele não mede esforços para ir para a vigília. Mas quando está tudo tranquilo, ele deita em berço esplêndido e a alma engorda, a alma vai enchendo, e ele não consegue orar. Então hoje eu quero pontuar com você alguns momentos na vida de Jesus. Eu e o Pai somos um. E o Senhor Jesus orava. E, gente, eu comecei a pontuar hoje os momentos de oração de Jesus, são tantos, que nós não teríamos tempo de ficar aqui, compartilhando. Teríamos pelo menos uma semana aqui, pontuando o tempo de oração que o Senhor Jesus fazia com Deus. Primeira coisa que me chama muito a atenção, Marcos 1, verso 35, fala que Jesus se levantava bem cedo, de madrugada, ainda escuro, se levantava, saía de casa e ia para um lugar deserto orar. Ele não ia orando pelo caminho, conversando, não, eu estou orando, não. Ele se levantava de madrugada. Ah, meu pai, não é fácil levantar de madrugada para orar, não é? O corpo está cansado, né? Os olhos estão pesados, está um silêncio acolhedor. E a gente vê aqui que Jesus se levantava bem cedo, de madrugada, ainda escuro, e ia para um lugar à parte orar. Ele orava antes de começar o dia. Querido, nossas guerras, nós não vencemos nossas guerras lá fora, não. Nós, como cristãos, como filhos do Deus vivo, vencemos as nossas batalhas no lugar secreto em Deus, no nosso tempo a sós com Deus. Antes de resolver a dívida do banco, antes de negociar aquela situação, antes de resolver aquele relacionamento, antes de tomar aquela decisão, nós buscamos a presença do Senhor. Mas me fala, nossa geração está tendo tempo para orar? Além de não ter tempo, trabalha. Quando chega do trabalho, está tão cansado, tão exausto, que quer tomar um banho, esparramar, como diz a minha mãe, em cima da cama, em cima do sofá,
Assistir televisão e no celular. Assistir televisão e no celular. Na hora de dormir, nem ajoelha mais. Para 5, 10 minutos, Senhor, abençoa minha família, cobre com o sangue de Jesus a minha casa. Oh, meu Deus, eu te louvo. Obrigada por mais um dia. Gente, cadê a comunhão? Cadê a intimidade? Cadê o tempo precioso com o Senhor para ouvir a voz dele? Cadê o tempo meditando na palavra para saber que direção tomar, o que fazer? Se você não tiver esse tempo de oração, você vai entrar em desespero. Porque você liga os jornais, você vai ver documentários, você vai ver redes sociais. O mundo jaz no maligno. É violência, crueldade, pânico, contenda, divisão, mentira, corrupção, destruição. Se nós não tivermos um tempo precioso com o Senhor, para Ele falar o nosso coração, para Ele nos dar descanso, para Ele nos dar paz, para Ele nos fortalecer, para Ele nos consolar quando necessário, nós não vamos suportar os dias maus. E os dias maus vêm. Não vem só na casa do vizinho, não vem só na casa da frente, do amigo, não. Todo mundo passa pela tempestade, todo mundo passa pelo vale da sombra da morte. Mas se não tivermos buscando o Senhor em oração, nós não vamos conseguir. Olha o que o salmista diz, Salmo 59, o Senhor me acorda manhã após manhã, desperta meu ouvido para escutar, como alguém que está sendo ensinado. O Senhor me acorda de manhã após manhã, desperta o meu ouvido espiritual, como alguém que está sendo ensinado por Ele. Quando você tem o seu tempo a sós com Deus, Ele abre, Ele ativa os seus ouvidos espirituais, os nossos ouvidos espirituais, para que Ele nos ensine como fazer, o que fazer, quando fazer. Será que eu estou sendo precipitado? Será que eu estou agindo fora do tempo? Será que a decisão que eu vou tomar, a escolha que eu estou fazendo, é de acordo com o plano de Deus para mim? Salmo 59:16 fala assim: meu abrigo seguro é o Senhor nos dias de aflições. Está no plural? O Senhor é o meu abrigo seguro nos dias de aflições. Quando a aflição chega, quando o medo chega, quando a dor chega, eu tenho um abrigo seguro para me esconder, para me proteger, porque o Senhor vai me acolher. Agora vamos lá? A primeira vez que Jesus se apresentou em público, o que ele fez? Ele orou. Está lá em Lucas 3:21. Quando ele vai para ser batizado, quando ele se apresenta publicamente, ele ora. Sabe aquela situação que você vai enfrentar pela primeira vez? Aquela situação que você tem que resolver, seja uma entrevista de emprego, seja uma decisão que tem que tomar, aquilo que é novo para você, aquilo que é desconhecido, como que você vai lidar com aquilo? No lugar secreto, em oração com o Pai. Tem que ter um canto, sabe, que você reconhece como seu lugar secreto. Tem que ter aquele lugar que quando você passa, ele te chama, ele te grita. Não é só montar aquele lugar. Às vezes, as pessoas falam assim: montei um lugar de oração, um lugar secreto. E a minha mãe falava que tem coisa que parece fogo de palha. Começa muito bem, mas depois para no meio do caminho. Não é como começa, né? Como conta, não é como começa, é como termina. Começar é fácil. Falar que vai começar a ter tempo a sós com Deus, falar que vai orar, começar é fácil. 3, 4, 5 dias, daqui 10, 15 dias, permaneceu? Prevaleceu?
O que conta não é como começa, é como termina. Começar, todo mundo começa. Começa a faculdade e para. Começa a ler um livro e para. Começa a escrever e para. Quanta coisa você começou e parou? Quanta coisa você começou e abandonou no meio do caminho? Entende o que eu estou te falando? Não é só ter um lugar de oração, é estar no lugar de oração. É estar ali presente. É ouvir a voz do Senhor. É deixar Ele ativar os nossos ouvidos espirituais para ouvir a tua voz. Às vezes nós ouvimos demais o mundo, ouvimos demais o príncipe desse mundo, ouvimos as suas ameaças, seus escândalos, seus barracos, mas não conseguimos ouvir a voz de Deus. Como? Se somos peregrinos nessa terra, se estamos aqui por um tempo, porque a nossa morada é no céu, como que vai ser? Se não tivermos intimidade com Ele? Vamos lá, tem mais. Olha que coisa linda. Antes de tomar decisões importantes, o que Jesus fazia? Ele orava. Lucas capítulo 6, ele vai escolher os discípulos. Ele vai, chamar os seus discípulos. Ele passa a noite orando antes de escolher os 12. Mas, pastora, Jesus não é Deus conosco? Sim. Mas Ele está nos ensinando e nos mostrando. Esses 12 é a base da igreja, a plataforma na qual a igreja seria gerada, estabelecida. E olha só, esses 12, ainda assim, ele passou a noite toda orando. E na hora da crucificação, eles fugiram dele, correram dele. E ainda tinham Judas entre eles. Querido, Jesus passou a noite toda orando. Para quê? Para que não houvesse confusão. Para que tivesse discernimento. Para que recebesse discernimento para saber quem ele escolheria. Antes de escolher, antes de decisões importantes. Mais importante do que correr e fechar um negócio. Mais importante do que terminar ou começar alguma coisa. Mais importante de tudo, buscar a presença do Senhor. Ouvir Deus, consultar. Ah, pastora, mas eu oro e não ouço Deus falar comigo, eu não entendo. Falta de intimidade, sabia? Ah, eu não consigo entender a voz de Deus, eu não consigo discernir a voz de Deus. Eu não sei quando é que Deus está falando comigo. Eu não sei quando é que Deus diz sim ou não. Por que não sabemos? Falta intimidade com Deus. Falta de reconhecer a voz dele. Sempre quando eu falo sobre intimidade com Deus, eu me lembro da minha mãe. Porque eu falo com a igreja assim. A minha mãe, eu vejo ela 2 vezes por ano, 3. Ela mora em Belo Horizonte. Morro de saudade. Mas eu passei a vida com a minha mãe. Eu fui criada pela minha mãe. Eu ouvi ela me chamando N vezes, milhares de vezes. Hoje, se eu estiver aqui com você na minha sala fechada e a minha mãe chegar lá fora e me gritar, eu vou até levar um susto, mas eu vou reconhecer. Essa voz é da minha mãe. É a minha mãe. Gente, espera um minutinho que a minha mãe está me chamando. Eu vou ali, é minha mãe. Por quê? Porque eu tenho intimidade. Porque eu já conheço. Eu conheço o tom, eu conheço a entonação. Eu conheço a voz da minha mãe de caminhar e de andar com ela. Você reclama que Deus não fala com você? Você reclama que não consegue entender a voz de Deus, mas nem conversa com Ele. E quando chega é só você que fala? Pede, reclama, chora, lamenta. Quando, eu falei, Senhor, agora eu quero te ouvir falar. Não. Eu falo, choro, depois levanto e saio. Nem paro para ouvir Deus falar. Olha o que Jesus fazia aqui. Antes de escolher os discípulos, passou a noite orando. Quantas decisões importantes você já tomou na vida
e orou 10, 15 minutos, ou então chamou o irmão 6 horas por mim, né? Um outro momento muito importante, muito lindo, quando ele fala aqui em Marcos 6, né? Após o trabalho, após a missão, ministração, cada palestra que ele dava, olha que nesse dia aqui, termina tudo, ele despede os discípulos e sobe para o monte para orar. Sabe, uma vez, nós sempre fazíamos vigília, todo final de semana. Aliás, todo final de semana não, semana sim, semana não. E o pastor começou a observar, falou, gente, nós temos que levar a igreja a ter intimidade com Deus no dia a dia, não pode ser só no dia que vai no monte, só no sábado, só de 15 em 15 dias. Nós vamos trazer a vigília para a igreja e vamos ensiná-los a adorar e a ter tempo com Deus na igreja, ali na vigília, pelas madrugadas, e eles vão chegar em casa e vão estar repetindo o mesmo processo, até criar o hábito e a intimidade com o Pai. Quando você vê alguém muito feliz, ele ora, ele busca, de repente ele esfria, de repente ele começa a afastar, ele começa a reclamar, pode ver, ele não está comparecendo no lugar secreto em Deus. Vamos lá? Mais um aqui. Lucas 5 diz que o Senhor Jesus se retirava para lugares solitários para orar. Era só ele e o Pai. Amado, é aquele momento que não cabe marido, que não cabe filhos, que não cabe amigos, que não cabe celular, né? Porque senão você está ali orando e de olho no celular. Orando e olhando no celular, né? Então, lugares em que ele estava solitário, era ele e o Pai. E Mateus 6 fala que o Pai que vem secreto recompensa. É muito lindo, queridos. Está na hora de começar a orar. Está na hora de levar a vida com Deus a sério. Quantas vezes alguém pede, né, para você orar e você fala assim, tô orando. Mentira, né, orou? Pode deixar que eu vou orar. E muitas vezes não ora nada. E o Senhor olhando, né? Mais uma vez, olha isso. Ele intercedeu, desconectou, voltou. Ele intercedeu quando ele percebeu que Pedro ia fraquejar. Ele fala lá no livro de Lucas, capítulo 22, Pedro, Satanás pediu para te peneirar, mas eu intercedi por vocês. Alô? O meu querido e amado Jesus, o Deus conosco, Emmanuel, está nos mostrando aqui a importância do tempo a sós com Deus para oração. Ele está ali reunido com os discípulos, todo mundo em volta, e ele fala, Pedro, Satanás pediu para te peneirar, mas eu intercedi, eu orei por você. O Senhor Jesus, nos mostrando aqui, estamos pontuando os momentos de oração com ele. Amado querido, 168 horas semanais. Coloca na ponta da caneta. Vai, depois que terminar a live, senta e olha quantas horas no WhatsApp, quantas horas no Facebook, no Instagram, quantas horas com os amigos, quantas horas assistindo um seriado, quantas horas lendo um livro secular, quantos minutos na presença de Deus, quantos minutos na presença do Pai. Pedro, Satanás pediu para te peneirar, mas eu intercedi para que sua fé não desfaleça. Porque Jesus intercedeu por Pedro, Pedro não se perdeu. Por causa da intercessão de Jesus, Pedro se recupera, se levanta, se posiciona, e a Bíblia diz que até a sombra de Pedro curava. Que as pessoas colocavam os enfermos na calçada, para que quando Pedro passasse e a sombra de Pedro se projetasse nos enfermos, eles eram curados. Olha o poder da intercessão.
Olha o poder da oração. Vamos mais? No sofrimento, está lá em Getsemane, Lucas 22, Jesus no Getsemane. E ele orou. E sabe para que ele orou? Falou, Pai, se o Senhor puder, passa de mim esse cálice. Cálice fala de dor, de sofrimento. Pai, se o Senhor puder, pula essa parte. Vamos aqui, se o Senhor puder, se eu puder pular essa etapa, se eu puder passar essa parte aqui, mas do contrário, que seja feita a tua vontade. Quer dizer, se eu tiver que passar por isso, eu vou passar. Agora, alô? E os crentes de hoje? Nós não aguentamos pressão? Nós aprendemos que o evangelho eficaz e bem-sucedido é o evangelho onde Deus se torna um banco 24 horas. Precisei, vou lá, saco a quantia, o valor necessário e só paro naquele banco de novo quando houver uma urgência e uma necessidade. Não, amado. Isso não gera intimidade. Isso não gera sensibilidade. Isso não vai iluminar o seu entendimento e nem discernimento. É tempo a sós com Ele. É parar, sabe, no silêncio e falar, Pai, eu tô aqui. E olha, primeiro, quero te glorificar e te agradecer, porque eu estou de pé. São milhares, Pai, que estão sendo arrastados para a morte. São milhares que estão arrastados, Pai, para a matança, mas eu e a minha casa estamos de pé. Eu quero te agradecer. Eu quero te glorificar, porque o Senhor tem sido fiel e guardado a minha família. Eu quero te louvar, Senhor, porque apesar das lutas e aflições, o Senhor tem me sustentado. Um tempo de silêncio na presença dEle, para entender, para conhecer a voz dEle. O tom de voz, a forma de falar, a suavidade para falar no nosso interior, que vai, sabe, brotando do nosso interior e vai crescendo e vai aumentando e a gente, opa, entendi, Deus falou comigo. Quando eu tenho intimidade com Deus, eu não preciso correr atrás da irmãzinha para ver o que Deus vai falar comigo, não. Porque Ele não precisa mandar recado, porque Ele sabe que eu vou estar lá. Ele sabe que eu vou estar naquele momento com Ele. Ele sabe que eu estou pronta para ouvi-lo. Isso é tremendo, queridos. Vamos lá, tem mais? Ele orou pelos inimigos, sim. Lucas capítulo 23, quando ele está sendo crucificado, eles estão zombando, estão rindo, conversando, falando a respeito dele, furaram ele, machucaram ele, envergonharam, desonraram. E ele tinha tanto equilíbrio emocional, ele tinha tanta intimidade com o Pai, que ele fala, Pai, perdoa eles, eles não sabem o que fazem. Bem diferente de nós, na nossa geração, né? Muitas vezes nos colocamos como juízes do outro. Muitas vezes esperamos o outro pagar tudo que fez com a gente. Aí Provérbios 26 fala assim, olha, quando Deus estiver tratando com o seu inimigo, não tenha prazer, para não acontecer dele desviar os olhos do teu inimigo e se virar na tua direção. Porque Deus, Ele detesta pessoas vingativas. Não, eu não oro para aquela pessoa, não ore o que ela fez comigo. Ore, queridos. Isso é disciplina. Isso é fazer o que Deus diz. Eu tenho pessoas que não olham na minha cara, mas que eu intercedo por eles, porque eu aprendi com Jesus. Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Pai, perdoa, porque eles não percebem que estão sendo manipulados, controlados, influenciados por espíritos malignos. Sabia que já teve pessoas que tomou raiva de mim, que tomou ódio, ficou 6 meses sem conversar comigo, depois me procurou e pediu perdão e falou, eu tomei tanta raiva da senhora, eu não sabia o que era. Oh, queridos, e se eu não orasse?
para Deus quebrar? Era demônio. Demônio começa, os dardos inflamados, as setas que voam de dia e de noite. Contamina, influencia a pessoa e de repente ela olha e toma birra. E você vai ver o quê? Eram demônios que influenciaram, que manipularam. E o que Jesus faz aqui? Pai, perdoa eles porque eles não sabem o que fazem. Olha que lindo. Ele levanta de madrugada para orar e vai para um lugar à parte. Ele ora antes de escolher os discípulos. Ele ora para Deus fortalecer Pedro. Ele ora para poder, na cruz. Ele ora no Getsêmani, no momento mais difícil. Gente, isso é fantástico. E um momento, ele começou orando, lembra? Quando ele se apresentou em público, ele entrou orando. Quando ele ia ser batizado, ele orou. Ele entrou na porta, assim, né, como é que eu vou te falar? Da sociedade orando. E ele sai orando. Ele entra orando, ele começa o ministério orando, e ele encerra aquele momento na cruz orando, porque em Lucas 23, ele ora e fala assim: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Querido, a tua oração muda e transforma histórias. A tua oração pode mudar uma situação. Quero contar 3 coisinhas para você. Primeiro, uma ilustração muito interessante que eu achei. Um casal de velhinhos que tinha uma casa para alugar. E eles alugaram uma casa para uma determinada pessoa. Passou uns 2 anos, a pessoa decidiu não mais pagar o aluguel. E começou a medir força com os velhinhos, começou a discutir. Eu não vou pagar o aluguel. Eu vou ficar aqui o tempo que eu quiser e quero ver quem me tira daqui. Tadinhos, velhinhos sem força, sem argumentos, sem condições alguma. Encontraram com as irmãzinhas para orar. Enquanto elas estavam orando, uma irmã disse assim: Irmã, o Senhor manda te dizer que ainda nessa noite Ele vai enviar um exército de anjos naquele lugar. E amanhã, a essas horas, esse homem não estará mais morando lá. Vambora, né? Ficou todo mundo olhando para a irmãzinha, né? Vambora. Quando o homem está dormindo à noite, a casa foi tomada por formigas. Formiga por todo lado. Ele não dormiu, desesperado. Em tudo tinha formigas. E no outro dia, ele saiu daquela casa. Foi um exército, sim. Foi um exército. Deus, gente, Deus trabalha do jeito que Ele quer. Deus faz como Ele quer. Agora eu quero terminar contando 2 testemunhos para você. Que vai fortalecer tua fé. Que vai te levar a começar hoje a criar um hábito de oração. De tempo a sós com Deus. Esse bolo, essa bagunça que está aí na sua vida, em alguma área da tua vida, tudo vai desembolar, porque o Senhor vai te iluminar o entendimento. Ele vai te dar recurso, Ele vai te dar estratégia, Ele vai falar o teu coração, Ele vai te ajudar a resolver essa situação. Porque Ele é Deus. E agindo Deus, quem é que vai impedir? Nem homens, nem demônios podem impedir. Bem, a igreja já conhece, mas o pessoal da live não, né? Eu tenho filhos, né? São todos um milagre do Senhor. Cada um tem uma história de milagre, né? A primeira é a Poliane, que está aí com a gente todos os dias. Eu não podia mais ter filhos. Eu tinha 5 cistos no ovário. Você que tem endometriose, você que tem ovário policístico, você que está com tumor no ovário, pega essa bênção hoje. Pega essa palavra hoje. Toma posse da cura. Porque olha o que Deus fez. Pronto. Tá lá. Segundo o médico, um dos cistos era do tamanho de um limão. Sabe o que aconteceu? Marcaram presente. Olha ela aí presente. É dela que eu tô falando. Marcaram. Opa, minha luzinha aqui apagou, gente. Pera aí. Tomara que o marido esteja assistindo, que ele vem cá olhar pra mim. O que aconteceu? Marcaram uma cirurgia para tirar
o útero, os ovários. E nós oramos a semana inteira e clamamos ao Senhor, clamamos, buscamos de Deus direção. E no dia que era para poder internar, para tirar o útero, o médico olhou para mim, eu já estava com os 3 ultrassom na mão. E nós oramos e clamamos muito. O médico olhou para mim e falou assim, não é possível. Como que uma pessoa tão nova desse jeito, só com 2 filhos, só com uma filha, eu tinha crise na época, vai tirar o útero. Vamos fazer uma coisa para desencargo de consciência? Vamos ali fazer mais um ultrassom? Pasme, esse Deus é poderoso. Sabe o que aconteceu? Não tinha mais nenhum cisto, não tinha mais nenhum tumor. Aí ele falou para nós, falou, olha, eu não estou vendo cisto, eu não estou vendo tumor nenhum, a senhora está grávida. E eu estava grávida da Polly. A Polly é um milagre de Deus na minha vida. A Polly é fruto de oração, de clamor, de jejum, porque, querido, quando eu e meu esposo entramos numa guerra, quando nós entramos numa batalha, a gente já sabe qual vai ser o final. Deus vai se manifestar e vai agir. Deus é Deus que se move. Então pronto, vamos lá, deixa eu tentar consertar minha luz, gente. É triste quando você tá sozinho, né? E não tem como aqui, não vai ter jeito não. E aí, vamos ao segundo testemunho para nós orarmos? Vamos? Pois é. Tá eu lá, com o meu terceiro filho, o milagre do Senhor. E de repente, o que acontece? Apolo, o milagre sou eu. Graças a Deus. E de repente, o que acontece? Olha o poder da oração. O Samuel apresenta uma infecção generalizada, sepsemia. O presidente Tancredo Neves, com todos os recursos que tinha, morreu com a sepsemia. E os médicos desenganaram o nosso Samuel. 1 mês. Ele fala que, nossa, mas a senhora tem que falar isso, porque ele emagreceu tanto e ficou só cabeça e verde, porque ele entrou em coma. Nós começamos a perder o nosso Samuel. E há muito tempo, a vida toda, desde que casamos, a gente falava, nós queremos ter 2 filhas e 1 filho. E antes dele nascer, já tinha o nome dele, Samuel, pedido a Deus. E agora? Ele está morrendo? Como assim? Eu me lembro, queridos, na época, que já tinham olhado até preço de caixão, preço de funerária. E sabe o que aconteceu? Peraí, deixa eu ver se meu maridinho... Olha a luz aqui. Olha a luz aqui pra mim. Pedi ele pra olhar a luz que escureceu demais ali. Na hora de editar fica ruim. E aí o que acontece? Nós entramos em intercessão, em oração. Eu cheguei... Aperta ali pra mim, amor. Ali, apagou aqui. Nós começamos a interceder. O meu esposo, eu lembro que a família toda estava lá reunida, né? E olhando o preço de velório, de caixão. E o meu marido foi para o monte. E nós ficamos em casa. Enquanto ele estava no monte orando, alguém no meio de uma vigília lá no monte, disse assim, desce que eu já te entreguei a tua bênção. Obrigada, amor. Você é lindo. Ele veio olhar a luz para mim. Desce que eu já te entreguei a bênção. Meu marido desceu. Chegando em casa de madrugada, tinha parentes lá esperando. O médico já tinha ligado, falando que o Samuel não passava daquela noite. Meu esposo chegou com toda a fé, porque ele tinha orado. Ele falou, amor, você levanta cedo, vai no hospital, tira leite, leva uma mamadeira com leite, porque o Samuel recebeu a palavra de cura. Queridos, eu levantei cedo, nós fomos para o hospital, eu humildezinha com a minha mamadeirinha de leite. Quando eu chego no hospital, as enfermeiras vêm, mãe, vem cá, mãe. Corre no banco de leite do Odilon Beres, Belo Horizonte, corre no banco de leite, busca mais leite, porque o teu filho acordou, já mamou 200 gramas e está querendo mais. Falei, como assim? Que coisa maravilhosa é essa? O povo olha caixão,
o povo olha velório e o meu filho acorda. Mas não fica por aí não. Quando eu vou chegando no berçário, que eu vou pegando meu bebê, né? Aí uma enfermeira arrumando a cama lá, e ela começa a falar assim, ó, mãe, não fica muito empolgada não, porque tem doença que é fase terminal, então tem uma melhora súbita, mas é para a morte. Cala a boca, Satanás. Fecha essa matraca. O meu filho é um milagre. E hoje ele está casado, tem uma filha, tem uma profissão. Hoje andou comigo à tarde para fazer alguns exames. O nosso Deus é Deus fiel. Mas, querido, não fique esperando o dia mal chegar para aprender a conhecer a voz do teu Deus. Começa a interceder. Não quero te entristecer nem te colocar medo, mas você acha mesmo que o mundo vai voltar a ser como antes? Não vai não, amado. Não vai não, tá? Vai ficar o trauma, vai ficar o medo. Virão outras epidemias, porque Apocalipse fala de epidemias que virão nos últimos dias, que serão terríveis. Que se os dias não for abreviados, nem os salvos vão suportar. Você vai esperar para se posicionar quando? Quando começar a perseguição? Quando não tiver mais jeito? Você vai deixar para buscar a voz de Deus quando? Quando não tiver mais tempo? Igreja, está na hora de se levantar. Está na hora de se posicionar. Está na hora de parar de ser criança, de ser melindre, de mimimi. O melhor lugar para você estar nesses dias é na presença dele. Eu estava comentando com as meninas que nessa quarentena Deus fez uma coisa muito linda. Ele me colocou para alimentar o nosso rebanho e com isso ele foi acrescentando e eu fui sendo abençoada e crescendo. E vou te contar mais um para a gente terminar. Tá na hora, tá? Mas é só mais um. Eu acho até que eu já contei aqui. Hoje eu fui de novo, tenho feito tratamento, tenho orado ao Senhor pela cura. Sei que tem muita gente orando também pela minha cura. Mas o médico olhou para mim e falou assim, sabe, nesses 7 anos, a voz da senhora tá firme. A voz da senhora tá boa. A senhora que não era nem para estar falando. Eu falo e é muito, gente. Tem hora que eu fico rouca, tem hora que a voz falha, mas eu falo é muito. Para mim, fazer uma live de manhã e outra à noite é um desafio maravilhoso, porque eu estou glorificando o nome do meu Deus. Eu estou crescendo, eu estou aprendendo. Para alimentar você, ele me alimenta. Olha que coisa maravilhosa. Ele me alimenta para que eu possa te dar alimento. E assim nós vamos crescendo juntos. Então hoje, o que nós vimos aqui? O poder da oração. Vamos lá? Mateus 7, versos 7 e 8 para fechar. Peçam e será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta será aberta. Pois todo o que pede recebe, e o que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Mateus 21, 22. E tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. João 14, 13. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome. Por que eu vou fazer? Para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Só para glorificar meu Pai. Eita, Deus grandão, hein? Mateus 11, 24. Portanto, eu digo, tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já receberam e assim sucederá. Oração. Oração não é peso. Oração não é dificuldade. Você tem que correr do capeta. Você tem que correr é do adversário, não é de Deus. Você tem que correr para Deus. Você tem que correr daquele que te engana, que te manipula, que te controla. Você tem que fugir dele. Resistir ao diabo e ele vai fugir de você. Você não tem que correr de Deus. Você tem que correr para ele. Você não tem que ficar arrumando desculpa nem argumento.
Você não tem que ficar no chororô, porque ele não me ouve, nem adianta eu orar. Ele fala. Porque ele não fala comigo? Fala. Ele fala. Só que você não compreende, porque ele está falando na linguagem da palavra. Ele fala usando essa linguagem e você não conhece a palavra. Ele vai chegando para você e falar, ô velho, ô cara, e aí meu, tudo bem? Ele não vai chegar falando assim. Ele vai chegar usando a palavra, ele vai colocar a palavra que está gravada no seu interior, ele vai trazer luz para essa palavra e vai começar a fazer com que ela comece a borbulhar no seu interior e se revelar. Mas você não ouve palavra, não lê palavra, não ouve ele, não ora e quer compreender a voz de Deus? Como assim? Ele não vai usar a sua linguagem, ele tem a linguagem própria, ele tem o vocabulário próprio e tá aqui, ó, tá aqui. Ele vai falar com você em cima da palavra. Não temas porque eu sou o teu Deus, eu te ajudo. Não temas porque eu sou contigo, não temas porque eu vou na tua frente. Ele vai usar a palavra dele. Mas a pessoa lê livro, lê revista, WhatsApp, Facebook, Instagram, Telegram. Nossa, é trem demais, né, gente? É coisa demais. Série, filme, novela. Não sobra tempo. 168 horas por semana que ele te dá de vida. Quantas horas você tem dado a ele em oração? Entendeu, amado? Viu aqui o que nós aprendemos com o Senhor Jesus? O nosso amado Jesus era homem de oração. O nosso amado Jesus orava o tempo todo. Não é? Ele falava com o Pai o tempo todo, porque ele e o Pai são um. Não, ele se separava, ele ia para um lugar à parte. Sabe? Nós precisamos disso. Vamos tirar um tempo para nós estarmos sondando o coração, né? Enquanto você ouve a canção que eu vou colocar aqui agora, comece a examinar o seu interior. 168 horas que nós recebemos semanais. Dessas 168 horas, quantas horas no Instagram? Quantas horas no Facebook? Quantas horas conversando no telefone com um amigo? Quantas horas na frente da TV? Quantos minutos na presença do Pai? E muitas vezes, os poucos minutos é chorando, lamentando e pedindo. Nem agradece. E quando agradece, é só para cumprir o protocolo. Porque, na verdade, a gratidão está longe. Quantas vezes você dormiu orando? Quantas vezes você começou a orar e pegou um peso, deu sono? Quantas vezes você foi orar e tua mente fugia? Teus pensamentos ali, ó, variavam, escapavam. Ore, querido. Ore até sentir desejo de estar na presença dele. Separe um lugar na tua casa para orar. Arruma um cantinho que você possa olhar aquele cantinho e falar assim, aquele cantinho ali é meu com o Espírito Santo. Coloque livros no seu canto, coloque a sua Bíblia, prepare o seu caderninho de devocional, de meditação, porque os dias são maus. E te falo, a coisa vai ficar séria. Se você não tiver intimidade com Deus, você não vai dar conta. Te falo mais e vamos terminar para orar. Nós temos o quê? Eu nem sei quantos dias que já está essa quarentena aí. Tem tanto crente que já sumiu da igreja, você não tem noção. Tem crente que já saiu do grupo da igreja em silêncio, caladinho, para ninguém perguntar nada. Tem crente longe. Tem crente arrumando confusão para não ter que ir para a igreja. Tem crente arrumando desculpa. Tem crente com saúde forte ali, abençoado, mas que ele não vai para a igreja porque diz que ele não pode por causa da quarentena, sendo que o decreto é só para os idosos e para quem tem comorbidades. Mas a alma está tão saciada, a alma está tão cheia. Eu ouvi alguém esses dias falando comigo assim, puxa vida, domingo eu nem fui na igreja, e eu fiquei em casa à toa, mas depois me fez tanta falta durante a semana. Claro, querido, deixa eu te falar uma coisa, a igreja,
Muitas vezes é que nem a Arca de Noé. Tem hora que fede. Tem hora que é um mau cheiro. Tem hora que é difícil tolerar. É problema, é confusão. Mas ainda é melhor do que enfrentar o dilúvio lá fora, tá? Com todos os problemas da igreja, ainda é melhor estar dentro da arca do que enfrentando a fúria das águas lá fora. E vamos orar, né? Examina o teu coração. Consulta aí o teu coração. E eu espero que hoje o Espírito Santo tenha falado com você. 50 dias, né, Susan? É muito tempo. Eu espero que o Espírito Santo tenha falado ao teu coração e que você possa hoje fazer um propósito com Deus. Eu vou voltar a orar. Eu vou voltar a ter meu tempo a sós com Deus. Eu vou voltar a conhecer. Eu vou voltar a buscar meu Deus. Eu vou orar até eu reconhecer a voz de Deus. Até eu entender que Ele fala comigo. 1 minuto para você. 1 minuto para você se examinar. Para você dar uma olhada para dentro. E se identificar na palavra. Amém, Suzy? Ele vê, olha isso, ele vê. Quando você se levantou. Olha que lindo. Amém, Regina. Amém, Sérgio. Quando você se espreguiçou e foi se ajoelhar. No início vai ser difícil, gente, mas depois eu já sabia. Vai fazer parte da tua vida. Você ia fazer e fiquei tão feliz. Me alegrei só de saber que em meio a tanto sono você escolheu a mim. Achei tão engraçado quando você bocejou sem querer e me pediu desculpa, pai. Você vai conseguir, Rogério. É que o dia foi difícil. Vai ser parte de você. Cansado demais, achei tão lindo. Eu queria que você soubesse que mesmo quando não consegue expressar em palavras o que sente. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós colocamos cada vida diante de Ti. Jesus, obrigada, porque através da Tua vida nós aprendemos hoje sobre a importância e o poder da oração. Oração, se separar no lugar secreto com o Senhor, ouvir a voz do Senhor, reconhecer e discernir a voz de Deus. Orar para tomar decisões, orar para fazer escolhas. Ah, Pai, nós colocamos a nossa vida diante de Ti. Te agradecemos pelas 168 horas que o Senhor nos dá toda semana, mas queremos aproveitá-la mais. Queremos fazer uso dessas horas, um tempo relevante com o Senhor, um tempo importante contigo. Aprender a te ouvir, a reconhecer a tua presença e a tua voz, a meditar na tua palavra, para que quando os dias da aflição chegar, possamos discernir a tua voz e entender. É Deus que fala. E quando Ele fala, eu não fico confuso, porque eu conheço a voz dEle. Antes eu conhecia de ouvir falar, mas agora eu conheço de andar com Ele. Desperta, Pai. Desperta estas pessoas, incomoda, inquieta, Senhor. Porque precisamos, Pai, reconhecer, discernir Tua voz, para quando a aflição chegar, nós possamos estar seguros que o Senhor nos consola. Que o Senhor Jesus te abençoe, que Ele te fortaleça, que Ele seja tão importante para você, que você fique contando as horas para chegar aquele tempo que você vai estar no lugar secreto com Ele, falando, e aí, Pai, estou aqui. Pai, eu queria só ouvir Tua voz, eu queria só sentir Tua presença. Eu só quero ficar com o Senhor hoje e te agradecer, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Amém, querido?
Amém? Deus te abençoe. E olha, tá divulgando o nosso canal? Tô achando que não? Tá meio parado lá, tá? Canal do YouTube tá parado, ele é novo, eu preciso de ajuda. Compartilha, envia para os seus amigos. Tem alguém frio, abatido, precisando se posicionar em oração? Daqui meia hora essa palavra vai estar lá no YouTube. Janete Menezes, vai lá e ó, se inscreve, marca lá o sininho, deixa um comentário para o YouTube perceber que a gente está se movendo, que está desenvolvendo. Amém? Os livros estão aí, a Poliane já deve ter colocado, né? Nosso banner também da semeadura. Se você quiser abençoar o meu ministério com as reflexões e as ministrações. E amanhã a gente está de volta às 11h45. Alguém põe o link para Marinalva aí. Deus te abençoe, Marinalva. Poliane, Ana, alguém coloca o link do YouTube aí para mim, tá bom? Que Deus te abençoe. Amém, Gislaine. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus abençoe a vida de vocês. Já cumprimentei a Sheila, Ana. Ela foi uma das primeiras a chegar. Pastor, minha mãe disse que está com saudade da igreja. Que ela foi muito amada por todos da igreja. Amém. Glória a Deus. Domingo nós estamos lá. Fala com ela para ir lá. Amém? Eu mando ela para minha amiga pastora. Glória a Deus. Josias. Deus abençoe. Queridos, Deus te abençoe. E até amanhã às 11h45. Amém? Amo vocês e tchau. Bora? 33991049478 é o número para você receber a reflexão. Amém? Deus abençoe. Cada vez que você se ajoelhou ao lado da cama pra falar comigo, Olha o link aí, Marinalva. recompensar cada lágrima que derramou, cada vez que o cansaço você suportou, Olha isso. só pra falar comigo. Só para falar comigo. A cidade inteira dormindo e eu te ouvindo, porque eu amo quem de madrugada vai estar comigo. Precisa ser de madrugada não, pode ser qualquer hora do dia, hein? Deus te abençoe, até amanhã, 11h45.